Levítico 22, versículo 9. Eles vão prestar atenção ao que se atenta de mim. Esse prestar atenção, na maioria das traduções, vai estar como guardar ou obedecer ou algo assim. Vou até pegar alguns exemplos aqui, ó. Olha lá, guardarão, guardarão, tá. Não é o suficiente. Não é o suficiente você simplesmente fazer. Você tem que prestar atenção àquilo. Por que isso? Porque isso se encaixa dessas formas que eu comento. Tem certas ligações com o Novo Testamento e tem toda uma preciosidade por trás de cada coisa. Então, não é apenas fazer aquilo ou guardar aquilo. Ao meu ver, guardar é péssimo, porque é numa dessas de guardar que a pessoa fala: então o que se atenta de mim tem que guardar. Então vou comprar o livro aqui, colocar no armário e é o suficiente. Não. Guardar e obedecer. Obedecer ainda é uma forma mais ativa diante do verbo, mas guardar é uma coisa muito passiva, tá? E é numa dessas que não se presta atenção e a coisa toda fica vaga, tá? Por que que tem que fazer aquelas coisas? Qual que é o motivo por trás daquilo? Então tem que prestar atenção a isso tudo. E tem outros lugares, não nesse versículo, mas tem outros versículos onde tem prestar atenção e fazer. E a partir do momento que você usa o guardar e o fazer junto, é a mesma coisa. Então seria inútil ser colocado dessa forma. Então é nisso, esse é um dos outros motivos também que eu sei que é prestar atenção e não apenas guardar, fazer. Porque existem versículos onde está esse prestar atenção seguido por fazer. Então, vamos continuar. Não vão levar erro por isso, nem vão ter fim por isso, no romper disso. Eu sou salvação, o que purifica eles. Esse ter fim é a forma que eu traduzo a palavra morrer, tá? A preciosidade de traduzir dessa forma é porque nos pictogramas a palavra ela termina com uma cruz. E o fim, esse negócio da cruz, né? O Cristo fala, eu sou o começo e o fim é o símbolo, tem uma cruzinha. Eu achei uma preciosidade maior usar esse verbo nesse sentido, ao invés de morrer, ter fim. Até porque, em vida, quando nós passamos a buscar o Salvador, a nossa vida anterior, ela tem um fim, né? Assim, nós não morremos de forma literal, mas de uma forma para a vida anterior, ela tem um fim. Então, eu às vezes reluto para tentar voltar isso para morrer ou ser mortos. Mas eu realmente não quero perder essa preciosidade, mas tem lugares que eu não estou conseguindo ver clareza o suficiente nesse ter fim. Então, talvez eu acabe tendo que alterar isso. Não vão levar, e esse não levar erro, aqui, ó. Nas outras vai estar como levar pecado, carregar pecado e pá. Porque é no sentido, por exemplo, quando você faz algo errado, você leva um erro, no sentido de levar uma infração. Por exemplo, quando você está no trânsito e você faz algo que você não devia fazer, você leva uma infração, você leva um erro. Então, o vocabulário está literal nessa forma. E erro é a minha tradução para a palavra pecado. Ao meu ver, é errado chamarmos pecado de pecado, porque o grego mesmo nos entrega que os apóstolos mesmo, eles usam uma palavra que significa errar um alvo, né. Então, assim, você não peca contra um alvo. Se você dispara contra um alvo, você joga contra um alvo a bola e você erra, você não peca, você erra. E isso tem outras aplicações, porque a palavra pecado diante da nossa cultura, ela começou a significar coisas que não significam. Por exemplo, jogar comida fora é pecado. Não, a Bíblia não fala isso, tá? Então passou a significar coisas que são erradas por questão de arbitrariedade e não que de fato são erradas, tá? Então ficou péssimo usar a palavra pecado. E ela é usada como o verbo errar. Então, erro. No romper disso. Romper é a real tradução da palavra profanar.
profanar é algo muito abstrato. O que de fato é profanar? É quando você rompe algo. Então, para te sair dessa esfera arbitrária, romper. Eu sou salvação, o que purifica eles. Lembrar que salvação é a minha tradução para Jeová e também para Jesus. Por conta de Jesus significar Jeová é salvação, então se Jeová é salvação, eu vim aqui e coloquei salvação no nome de Jeová, que é o nome de Deus e não a palavra Deus, é o nome dele. É como se Deus, né, que eu traduzo como Salvador, fosse um título e daí o nome fosse salvação. Então, Salvador, salvação. É assim que fica. Isso é interessante porque ao decorrer dos versículos, é sempre bom nós lembrarmos que apesar de tudo o que está acontecendo, ele é o Salvador e ele é a salvação, ou salvação. Aqui, ó, purifica eles. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter santifico. Olha lá, todas elas colocam como santifico. Mas o significado de santificar é purificar. E esse verbo ele é usado dessa forma no Novo Testamento também. E santificar virou a palavra santo, ela carrega uma carga religiosa muito grande a ponto de significar coisas de que ela não significa mais biblicamente. Tá? Por exemplo, nós temos ditados que falam assim: ah, ninguém é santo. Não, existem pessoas que são, porque se você busca a purificação, naquele momento você está puro. Então, ao manter esses jargões transliterados, porque santo é do latim, porque nem do grego não é a palavra, tá? O Novo Testamento foi escrito no grego e o Antigo no hebraico. Então, a palavra santo, ela não é nenhum dos dois. Ela é do latim, de uma de um idioma do qual não é nem original da Bíblia. Então, ela é outra dessas palavras que ela tem que ser traduzida e não mantida da forma do latim. O latim morreu, então nós falamos português e a forma que nós usamos para essa palavra é purificar. Inclusive, tem traduções que, em alguns lugares, já traduzem ela como purificar. Então, por exemplo, ó, eu sou salvação, o que purifica eles, certo? Eu sou salvação, o que santifica eles. Então, ele purifica, né? Ele santifica. Então, ao você falar ditados e manter aquelas coisas como, ah, ninguém é santo, você descredibiliza o que o salvação faz, que é tornar as pessoas santas através da busca, né? Tornar as pessoas puras através da busca à salvação, no duplo sentido. Aqui. Nenhum estranho vai consumir puro. O que permanece com o operador de purificação e o assalariado não vão consumir puro. Tá? Operador de purificação é a minha tradução da palavra sacerdote. É uma mistura do que o hebraico dá com o que o grego dá. Então eu coloquei os dois, né? O hebraico parece ser no sentido de operador e o grego é o verbo purificar. A purificação que a gente viu aquela pouco é aquele ali. A raiz da palavra é aquela. Então eu comecei a chamar o operador de purificação. E eu achei interessante que, ao mesclar esses dois idiomas, deu um significado de o que de fato é a função de um sacerdote, que é operar purificação nas pessoas. Não apenas aqui, mas ao decorrer de outras religiões também. Então aqui, ó, nenhum estranho vai consumir puro. Porque, por exemplo, é, isso aqui me vem à cabeça muito a questão de, lá no fim, né, em no fim dos dias, quando as pessoas batem na porta e, e o dono fala, né, apartai-vos de mim, não vos conheço, aquelas pessoas estão estranhas diante dele. Então eu acho interessante como nenhum estranho vai consumir puro, porque quando você está puro, você já não é mais estranho, porque você conhece o Salvador, você está em conhecimento dele. Então, no sentido espiritual, não tem como você estar puro e ainda ser um estranho. A partir do momento que você está puro, você já não é um estranho. Você fica estranho de volta quando você deixa de ser puro e se afasta. Então é muito interessante como esse começo desse versículo, né, em Levítico 22:10 aqui, aponta para
essa dinâmica de como ocorre a coisa toda. 11. O operador de purificação, quando adquirir um ser como aquisição da prata dele, esse vai consumir disso. Os gerados da casa dele vão consumir do pão dele. E aqui, ó. Lembrando que o grande operador de purificação, nós vemos isso em Hebreus do Novo Testamento, é o Cristo. Então, quando ele adquire um ser, né, comprando com a prata dele, que é o sangue dele, então esse ser, que somos nós, passamos a consumir do pão dele, que é a palavra, os que são gerados da casa dele, porque você passa a ser filho do Cristo através da prata do sangue dele. Portanto, você então começa a comer do pão, que é a palavra, que é o Cristo. É, essa é a preciosidade de é uma das preciosidades de ler Levítico depois de entender o Novo Testamento. Dar essa você consegue fazer essa dança entre o Novo e o Antigo Testamento e enxergar a preciosidade por trás desses rituais de Levítico. Eu acho um dos livros mais divertidos de se falar a respeito. E, na minha opinião, Levítico é o livro mais cristão da Bíblia. 12. A filha de um operador de purificação, quando ela for para um homem estranho, ela não vai consumir no levantamento dos puros. Lembrando que puros tem um duplo sentido também. É as coisas puras, são aquelas refeições, aquilo tudo que eles montam para oferecer ao Salvador. E também no Novo Testamento é ligado à pessoa que está no processo de purificação, está pura. Então, sempre que você vê essa palavra puro em Levítico, liga essas duas coisas. A pessoa que está na pureza, né, diante dessa dinâmica de como funciona, e também aquele alimento ao Salvador. Lembrando que você passa a ser um alimento ao Salvador, no sentido da sua carne. Então, você sendo puro aqui e você sendo puro lá. Eu não sei uma forma mais clara de explicar isso. Aos poucos eu vou desenvolvendo essa clareza. 13. A filha de um operador de purificação, quando ela for viúva ou expulsa, e não houver semente para ela, e ela retornar à casa do pai dela, como na juventude dela, do pão do pai dela ela vai consumir. Nenhum estranho vai consumir disso. Homem, quando consumir puro em deslize, ele vai adicionar a quinta parte dele sobre ele, e vai pôr o puro ao operador de purificação. Esse deslize é, nas traduções tradicionais, vocês vão ter algo como: nossa, por erro, sem intenção. Nossa, por erro é péssimo colocar por isso aqui. Porque erro é justamente a tradução da palavra pecado. Então, se você coloca por erro, o que dá a se entender é que é sem querer, tá? Tem outros que está aqui como engano, se por engano ele comeu, mas isso é complicado porque fica parecendo que alguém enganou ele. Então é deslize, um escorregão, tá? É esse o sentido dessa palavra. 15. Eles não vão romper os puros dos filhos do persistiu com o grande pastor, os quais eles levantam a salvação. Lembrando que isso aqui seria profanar, então eles não vão profanar os puros, eles não vão romper os puros, né, dos filhos do persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é a tradução de Israel, por conta de quando o nome dele foi alterado de Jacó, que significa seguro a calcanhar, para Israel, persistiu com o grande pastor. E isso acaba sendo esclarecedor, porque quando questiono, né, o que, que de fato é Israel hoje? Biblicamente, é persistiu com o grande pastor. Agora, você tem que questionar se Israel hoje persiste com o grande pastor ou não. Aí fica a critério de cada um tirar as próprias conclusões, os quais eles levantam a salvação.
fazendo eles carregar infração de dívida, no consumo deles, dos puros deles. Pois eu sou salvação, o que purifica eles. Salvação falou ao tirado, dizendo. Lembrar que tirado é a tradução de Moisés. Fale ao grande montanha, que é Arão, irmão mais velho de Moisés por 3 anos. Então, 18. Fale ao grande montanha e aos filhos dele, e a todos os filhos do persistiu com o grande pastor. E diga a eles: todo e qualquer homem da casa do persistiu com o grande pastor, ou de imigrante em persistiu com o grande pastor, que aproximar a aproximação dele para quaisquer promessas deles e para quaisquer doações deles, que eles aproximarem a salvação para a ascensão. Tá? Aqui está bem específico, tá? É de esse corban aqui, essa aproximação aqui é aquele corban de quando Jesus fala, né, que alguns eram hipócritas, eles deixavam de ajudar as pessoas, falando que era corban, aproximação para o templo. E interessante porque é um gesto de aproximação, de aproximar-se ao Salvador. Então aqui está bem específico. As traduções tradicionais não mantêm essa especificidade, tá? Então, para aproximação, para as promessas e doações. Que são 3 coisas que são usadas de forma diferente, que são especificadas durante o texto. Aquilo que eu falo, as traduções tradicionais, eles não têm essa mesma fidelidade diante desses verbos que são usados no texto original. Eu vou uma por uma. Que eles aproximarem a salvação para a ascensão. Agora, ascensão é muito interessante. E por que que essa palavra ascensão é interessante? Em muitos lugares está como holocausto, tá? E no grego é esse sentido também. Só que holocausto significa esse causto e esse holo significa queimar inteiramente. E é de fato o que acontecia. Mas a raiz do verbo era subir, era acender. Sim, acendia porque queimava. Mas a raiz do verbo é acender no sentido de SC, que é subir. Acender no sentido de pegar fogo é sem o S, é a C. Só que isso e é interessante porque a ascensão, esse holocausto que o texto usa aqui, ele tem uma ligação direta com a cruz, porque é ali onde, né, o erro todo é pautado, é julgado e, e acontece a retirada, o deixar de lado dos erros, né, que falam o perdão dos pecados, que eu chamo de deixar de lado dos erros, retirada, remoção dos erros. Eu acho interessante como tem aquele outro evento que aconteceu historicamente que chamam de Holocausto, que é justamente com os judeus, que acabaram chamando aquilo que aconteceu pelo nome do grande sacrifício levítico do Antigo Testamento, que simboliza Jesus também. Agora, por que foi feito dessa forma para o que aconteceu na Segunda Guerra? Aí eu não quero dizer, mas quando você saca isso, é chocante. Assim, esse motivo que eu estou falando, assim, eu fiz a ligação aqui, mas quando você entende a ligação, até arrepia. Mas enfim. 19. Para a satisfação de vocês, um macho íntegro dos bovinos, dos cordeiros ou das cabras. E por que a palavra satisfação? Porque quando você busca isso, né, quando você busca o sacrifício, né, o sacrifício não, que eu não gosto de usar essa palavra. A oferta da ascensão é quando você reconhece a cruz, e aquilo te satisfaz. E aquilo é feito sobre o quê? Um macho íntegro dos bovinos, que é representativo do Cristo, dos cordeiros, que é representativo do Cristo, e da cabra, que é, né, que seria no bode, por conta do Cristo também. Porque é sobre isso que é feito a oferta do erro. Então, aqui eles se encaixam.
20. Todo no qualquer houver defeito, vocês não vão aproximar, porque não vai ser para satisfação a vocês. E por que que tem que ser um bicho que não tinha defeito? Primeiro, porque precisa espelhar o Cristo, tem que ser íntegro nos dois sentidos, né? É interessante como a palavra íntegro no português tem essa ligação para nós. Então, não pode ter, porque, né, primeiro que eles não podiam aproximar qualquer animal, não podia ser um animal, esse aqui tá com defeito no braço, coloca ele lá para ascensão, não, tem que ser algo de capricho, porque é isso que ocorre com o Cristo no Novo Testamento, é alguém íntegro, né, o corpo dele era íntegro e ele era íntegro. E é aquilo que satisfaz, né, o fato de da cruz ter sido um homem íntegro, a coisa toda se encaixa, e é aquilo que dá a satisfação ao coração. Acho que eu não consegui explicar direito essa satisfação aqui. Deixa eu ver. Porque é quando você vê a cruz, quando você enxerga esse sentido da redenção, que você sente aquela satisfação no coração. E aquilo é ligado ao Cristo e à cruz, que é um homem íntegro sem defeito. Então, essa é a ligação. 21. Quando um homem aproximar refeição de carne de completudes à salvação, para excepcionalizar promessa ou para doação, do bovino ou do rebanho, íntegro ele vai ser para satisfação. Nenhum defeito vai haver nele.